O que muda a chegada de Leonardo Jardim no Flamengo? São várias perguntas que o torcedor rubro-negro tem para o clássico de domingo, final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Papo Boleiro. Eu sou o Gabriel, todo dia é futebol por aqui. Se você ficou interessado nesse vídeo, já deixa o seu like aqui, tá? E aproveito para pedir também para vocês comentarem. A chegada do Leonardo Jardim vai dar certa ou não no Flamengo? Meus amigos, Leonardo Jardim é um dos treinadores que possuem a fama de serem estudiosos da bola. É um dos treinadores que desenvolvem seus trabalhos além do campo e bola. É uma filosofia de jogo. É um estilo de futebol praticado que leva muita obediência tática, que leva conhecimento, refino técnico, enfim, levam uma série de questões que, até por conta disso, são trabalhos extremamente autorais e não são fáceis de serem aplicados em todos os times. Afinal de contas, esse tipo de trabalho exige um time um pouco mais técnico, um time um pouco mais bem coeso, entrosado, rico em questões de técnicas e também taticamente, óbvio. E ele vai ter isso no Flamengo. Não à toa é o elenco que ganhou nos últimos anos, e o Leonardo Jardim talvez tenha o elenco mais estrelado dos seus últimos trabalhos. Por conta disso e também pela pressão de substituir o Felipe Luiz, que conseguiu ganhar praticamente tudo com o mesmo elenco, ele vai ter uma dura missão no Flamengo de vencer e convencer, coisa que o próprio Felipe Luiz esse ano não estava conseguindo. Mas, rapaziada, é o seguinte, o que muda com a chegada do Leonardo Jardim no Flamengo? É normal que treinadores troquem de atletas, né? Afinal de contas, nem o próprio Felipe Luiz, que era o antigo treinador, estava mantendo um 11 perfeito, um 11 ideal. A rotação era grande nesse time. Então vejamos um Flamengo bastante diferente. O Flamengo tem algumas questões físicas bem preocupantes, que agora já até melhoraram, mas não deixa de ser preocupante, né? O próprio Arrascaeta começa o ano um pouco mais lento, o que é normal, tá? O que era previsível, por conta do altíssimo nível de futebol que ele jogou no ano passado, até de maneira tardia, já para o final de dezembro. O Jorginho, que perdeu boa parte do Campeonato Carioca, também se recuperando de lesão. O Saúl, que nem estreou ainda. Nem preciso falar do De La Cruz. O Léo Ortiz, que fisicamente estava abaixo. Vamos ver como é que vai ser daqui em diante. Enfim, o Flamengo com muitos problemas físicos. O Pedro também, que aos poucos parece dar sinais de melhora, mas ainda assim muito abaixo daquele Pedro ideal. Então, acho que o primeiro ponto é recuperar fisicamente os jogadores. A melhor contratação que um técnico pode fazer é recuperar um jogador que era perdido no elenco. E eu boto entre aspas perdido porque o Flamengo tem jogadores que têm totais capacidades de serem titular. O próprio De La Cruz, que o torcedor do Flamengo certamente não gosta muito, não convenceu, ele tem condições de ser titular. Ele chegou para ser titular. Ele é titular na seleção do Uruguai que vai jogar a Copa do Mundo. Dado o momento no Uruguai, ele colocava o Arrascaeta no banco. Então eu acho que o Flamengo precisa de fato desse estalo de se recuperar fisicamente. Naturalmente, os seus jogadores vão entrar em campo e desenvolver um futebol eficaz. Eu acho que nesse primeiro momento ele vai priorizar jogadores mais rápidos, tá? Então é uma boa notícia para Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Samuel Lino. Eu acho que ele vai querer um Flamengo um pouco mais veloz, um Flamengo um pouco mais voltado para transições, ainda que não seja a característica principal desse time. Eu acho que vai ser um Flamengo bem mais agressivo no sentido de atacar mais. O Flamengo estava sendo muito permissivo nessa temporada. Vocês vão lembrar que o Flamengo, dado até momentos de 2025, era só o Flamengo que atacava e ponto. Os outros times tinham extrema dificuldade de oferecer risco ao Flamengo e o Rossi passou inúmeras partidas em branco sem sofrer gols. Agora essa realidade não é normal. O Flamengo tem sofrido bastantes gols, os adversários melhoraram, os adversários contrataram, então o Flamengo precisa se readaptar. E eu acho que dentro desse cenário, a leitura do Leonardo Jardim vai ser fundamental, tá? Então é esse ponto. E também para a gente finalizar aqui, eu acho que o Leonardo Jardim talvez, tá? Talvez dê uma preferida a jogadores mais jovens. O que isso significa? O meio-campo do Flamengo é um meio-campo cascudo, né? Nós temos o Eric Pulgar com mais de 30 anos, o Jorginho com mais de 30 anos.
O Arrascaeta, se já não chegou nos 30, tá bem perto, mas eu acho que já chegou aos 30. O Paquetá um pouco mais jovem, mas ainda assim beirando os 30. Então talvez seja uma boa notícia para o Everton Araújo ganhar mais espaço, talvez alguma jovem promessa nas categorias de base, algum jogador para o meio do ano. Enfim, o Flamengo talvez priorize jogadores mais jovens. O Vitão na zaga pode ser uma boa. Enfim, o próprio Emerson Royal na lateral direita também pode ser uma novidade. O André talvez no gol. Então eu sinto, tá? Não é informação, é impressão minha, que o Leonardo Jardim vai querer um time mais jovem, mais veloz e que busque ataque incessante, tá? Flamengo mais ousado, Flamengo, digamos que finalize mais, que tenha uma leitura de jogo um pouco mais, digamos que agressiva, né, no sentido de finalização de fora da área, de cobranças de falta, de jogada ensaiada, e é isso que o flamenguista quer ver, é isso que o flamenguista precisa, tá? Boas atuações que vençam, convençam e façam o Flamengo entrar nos eixos de novo. Ainda é cedo, ainda dá para mudar, apesar de já estarmos na final do Campeonato Carioca, ainda é o começo de março, então tem muita água para rolar e que seja um Flamengo extremamente vencedor com o Leonardo Jardim. Essas são as minhas impressões. Eu quero saber se vocês concordam comigo ou não. Deixe seus comentários aí embaixo. Aproveita também para se inscrever no meu canal. Deixe aquele seu like, tá? Me ajuda bastante a ajuda de vocês, porque, repito, esse aqui é o meu projeto de futebol no YouTube. Todo dia eu trago conteúdo para vocês e essa daqui é uma troca, né? Eu trago as notícias, as informações. Em troca, eu peço só a ajuda de vocês nas curtidas, nos comentários, e enfim, sempre me dando essa audiência maravilhosa, que vocês são incríveis. Vou agradecendo aqui mais uma vez, tá? Um forte abraço para todo mundo. Aproveitem o sextou, juízo e qualquer novidade estarei voltando aqui para atualizar vocês. Valeu, pessoal, tamo junto.